Uma mãe escuta uns barulhos estranhos vindo de dentro de sua casa. Quando ela vai verificar o porão, ela encontra algo perturbador dentro de um balde. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal. Deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Chad Tyrone nasceu no dia 7 de setembro de 1997, em Green Bay, Wisconsin, filho de Tara e Michael. Depois de se formar na escola, ele trabalhou com o pai e o avô nos negócios da família. Chad era um jovem que adorava acampar, praticar esportes e passar tempo com a família. Conhecido por sua gentileza e generosidade, ele frequentemente priorizava os outros. Artista talentoso, também gostava de esculpir em madeira. Em algum momento de sua vida, Chad começou a se relacionar com Taylor Shabusiness. Os dois estudaram na mesma escola, cresceram no mesmo bairro e tiveram uma conexão rápida. Quando os dois começaram a se relacionar, Taylor estava casada e tinha um filho. Pessoas familiarizadas com Taylor e seu marido alegaram que eles tinham um casamento aberto. Então, o envolvimento dela com o Chad não era exatamente um segredo. A dinâmica deles parecia mais próxima de uma amizade colorida do que um romance sério, e Taylor não parecia ser alguém que construía laços emocionais profundos. Taylor não teve uma infância fácil. Sua mãe morreu quando ela era jovem e seu pai abusou sexualmente dela quando ela era criança. Conforme ela crescia, amigos a descreviam como uma viciada em ter relações sexuais. No dia 23 de fevereiro de 2022, Tara ligou em pânico para a polícia, contando que havia encontrado a cabeça de seu filho dentro de um balde. Os policiais foram imediatamente enviados a uma casa perto de Green Bay, no Wisconsin, e o que descobriram foi mais do que horrível. Dentro da casa encontraram uma cabeça humana e várias partes de um corpo masculino submersa em fluidos corporais, além de 2 facas. A polícia posteriormente determinou que a vítima havia sofrido estrangulamento e teve a cabeça tirada do corpo logo após sua morte. Os investigadores começaram a trabalhar rapidamente para identificar quem poderia ter cometido tal atrocidade. Quando um policial entrevistou Tara, ela explicou que entre 2h30 e 3 horas da manhã, acordou com o som de uma porta se fechando, seguindo por um carro se afastando. Ela deduziu que a namorada de seu filho simplesmente tivesse ido para casa. Mas então, ela notou que a luz do porão ainda estava acesa. Ela decidiu ir até o local para ver o que estava acontecendo, mas estava vazio. Ao se virar para subir as escadas, ela viu um balde enrolado no que parecia ser uma toalha. Ela não fazia ideia por que aquilo estava ali. Tara se abaixou, tirou a toalha e dentro estava a cabeça de seu filho, Chad Tyrone. Tara lembrou que a última vez que viu Chad foi na noite de 21 de fevereiro, por volta das 9h30, quando sua namorada Taylor o buscou de carro. Tara contou aos detetives que mais tarde naquela noite, os dois voltaram para a casa de Chad. Os dois ficaram no porão e Tara confirmou que ouviu a voz de Taylor algumas vezes naquela noite. Os policiais então foram ao apartamento de Taylor para descobrir quando ela viu o Chad pela última vez e se ela poderia ajudar ali de alguma forma na investigação. Dada a cena brutal que tinham acabado de testemunhar e o estado dos restos mortais de Chad, os investigadores estavam convencidos de que o responsável era um monstro que precisava ser capturado imediatamente. Quando eles chegaram no local, encontraram o carro de Taylor do lado de fora. Eles então olharam pelas janelas do carro para ver se podiam ali encontrar alguma coisa que ajudasse na investigação. Nesse momento, a Taylor abriu a porta e saiu, e ficou congelada, olhando para os policiais. Isso porque suas mãos e suas roupas estavam sujas de sangue.
Hey. Is this blood? Does this look like blood to you? Olhando-a diretamente nos olhos, um policial perguntou se ela sabia por que eles estavam ali. Taylor respondeu calmamente: por causa do meu mandado de prisão. Ela foi levada à delegacia para interrogatório, e os detetives imediatamente notaram um corte em um de seus dedos e vários arranhões no braço. Taylor alegou que os ferimentos foram resultados de automutilação. Durante o interrogatório, o detetive informou que o corpo de Chad tinha sido encontrado. E Taylor respondeu: isso é realmente uma porcaria. Ela admitiu conhecer Chad e confirmou que estava com ele na noite anterior. Enquanto ela era interrogada, os detetives retornaram à casa de Tara e ao apartamento de Taylor para procurar os restos do corpo de Chad. Quando perguntada onde estava, Taylor respondeu calmamente: no porão. O detetive então perguntou o que havia acontecido, mas Taylor não queria responder e disse: boa pergunta, antes de afirmar que havia desmaiado e não lembrava de nada. Ela explicou que Chad e um amigo haviam se drogado juntos e na terça-feira voltaram para a casa dela. Os três fumaram maconha, enquanto ela e Chad também usaram metanfetamina. Antes de irem para a casa de Tara, tomaram um remédio para relaxar. Cerca de 5 minutos depois de chegar, Chad pegou 2 conjuntos de correntes, um para ela e outro para ele, com a intenção de usá-los durante uma relação sexual. Taylor disse que o Chad enrolou a corrente em volta do próprio pescoço, e ela lhe disse que parecia uma coleira de cachorro. Ela explicou que eles já tinham usado essas correntes antes, então isso não era uma novidade para eles. Segundo ela, Chad deitou-se de bruços enquanto ela subia nele. Ela então começou a apertar cada vez mais a corrente em volta do pescoço dele. Logo em seguida, Chad começou a tossir sangue, e Taylor admitiu que observou seu rosto, esperando que ele morresse. Ela disse que já tinha chegado a esse ponto antes e não se importava em continuar, acrescentando: sim, eu gostei. Ela alegou que Chad levou de 3 a 4 minutos para perder completamente a consciência e morrer. Mesmo enquanto ele tossia sangue, ela continuou puxando, querendo ver o que iria acontecer. Em certo momento, ela se lembrou de sentir os batimentos cardíacos dele, o que a fez puxar com mais força, pois ele ainda resistia. Por fim, ela percebeu que o rosto dele estava completamente roxo, mas mesmo assim continuou. Taylor então perguntou aos detetives se eles sabiam como era amar algo tanto a ponto de querer matá-lo. Depois disso, ela começou a descrever em detalhes o que fez com o corpo dele depois que ele morreu. Taylor disse que após a morte de Chad, passou 2 horas a 3 horas com o corpo dele, abusando do corpo. Taylor também revelou que passou o dia inteiro de terça-feira e a madrugada de quarta com o corpo dele. Acredita-se que durante esse tempo, ela separou seu corpo no porão. Em um ponto da entrevista, ela riu e disse: essa maldita cabeça, não acredito que deixei essa cabeça para trás. Quando o detetive perguntou onde estava o resto do corpo, ela respondeu que estava no porão, acrescentando que a polícia iria curtir encontrar os restos mortais porque ela havia cortado o corpo em pedaços. Para ela, tudo isso era apenas um jogo divertido. Ela disse à polícia que eles teriam que caçar todas as partes do corpo porque ela as havia escondido no porão. Ela, então, em quase um tom de brincadeira, deu uma pista. Uma das pernas de Chad estava na sua van. Eles então não precisariam procurar por aquele pedaço no porão. Quando questionada sobre como ela fez isso com o corpo dele, ela admitiu ter usado facas da cozinha. Ela explicou que as facas, assim como as partes do corpo, estavam em um saco preto no porão. Suas declarações coincidiram exatamente com o que os investigadores descobriram posteriormente, confirmando que ela era responsável pelo crime. Dentro do porão, a polícia encontrou um saco de pó de cor clara, apoiando a alegação de Taylor de que eles haviam usado metanfetamina. Dentro do porão tinha um chuveiro que estava manchado de sangue. Taylor explicou que planejava levar todos os restos mortais de Chad consigo, mas a paranoia e a preguiça a impediram. Ela alegou que era apenas sua fantasia estrangular Chad, não matá-lo. Quando perguntada se achava que o que fez foi errado, sua resposta foi de uma indiferença assustadora. Bem, já está feito. Taylor foi acusada de homicídio doloso em 1º grau, mutilação de cadáver e agressão sexual em 3º grau,
por praticar atos com o corpo de Chad. Ela foi considerada reincidente, com múltiplas condenações anteriores, incluindo agressão e ameaças contra um juiz. Na época do assassinato de Chad, Taylor estava em liberdade condicional. Poucas semanas antes, em janeiro de 2022, ela havia sido libertada da prisão sob supervisão. Quando foi presa pelo assassinato de Chad, sua tornozeleira eletrônica havia desaparecido. Ela havia cortado poucas horas antes de cometer o crime. Assim que o dispositivo foi removido, um mandado de prisão foi expedido por violar suas condições de libertação. A polícia não conseguiu localizá-la antes de encontrar os restos mortais de Chad. Após sua prisão por violar a liberdade condicional, ela foi transferida para a cadeia do condado de Brown, sob a fiança de $2 milhões. Após a notícia do crime, inicialmente parecia que o marido de Taylor a estava defendendo, acreditando que ela era inocente. Ele chegou a atualizar sua biografia no Facebook, dizendo: "Confio na minha linda esposa e farei de tudo para protegê-la. Força, querida, eu te amo." Mas tanto as publicações defendendo a esposa quanto a biografia desapareceram logo depois. A própria Taylor fez postagens perturbadoras no Facebook, incluindo um longo discurso sobre ser viciada em relações sexuais e outra postagem separada dizendo: "Fui e disse a um viciado: nunca vou parar de comprar drogas para você, só para poder sentar e assistir você morrer." O estado atual de seu casamento permanece incerto, exceto pelo fato de que seu marido está preso por acusações não relacionadas. Não temos informações se eles se separaram ou não. Um detalhe interessante é que o seu sobrenome, Shabiznes, parece ter sido inventado. Antes do casamento, o nome de Taylor era Taylor Denise Coronado. Em uma entrevista, um jornalista apontou as semelhanças perturbadoras entre o crime de Taylor e os de Jeffrey Dahmer. Segundo ele, Taylor parecia ter uma obsessão por Dahmer e todos os crimes que ele cometeu. Embora ele não tenha revelado suas fontes, seus fortes laços com a polícia dão peso à alegação. Este mesmo repórter foi quem divulgou a história de Jeffrey Dahmer em 1991. Depois que um juiz ordenou uma avaliação psiquiátrica, Taylor foi considerada competente para ser julgada. Em julho daquele ano, ela compareceu ao tribunal e, apesar de ter feito uma confissão completa com detalhes gráficos, o juiz entrou com uma declaração de inocência em seu nome. Seu julgamento estava marcado para outubro de 2022, mas uma audiência de status em setembro mudou tudo isso. Nessa audiência, Taylor mudou sua declaração para inocente por motivo de insanidade, o que atrasou o processo. O juiz então ordenou 2 avaliações psiquiátricas adicionais, uma para a acusação e outra para a defesa. Em outubro, o relatório psiquiátrico da defesa ainda não estava completo, adiando o julgamento para novembro para uma decisão sobre a competência. Mesmo assim, os responsáveis pelos exames não chegaram ao acordo, mas o juiz decidiu que Taylor estava mentalmente apta para ser julgada. Seu advogado solicitou outro exame, mas o juiz negou. Com base nas 3 avaliações já realizadas, Taylor foi considerada mentalmente competente. A data do julgamento foi então adiada para março de 2023. Apesar de ser considerada competente, Taylor ainda tinha o direito de alegar que não conseguia distinguir o certo do errado no momento do assassinato. Em fevereiro daquele ano, antes do início do julgamento, uma audiência de competência foi realizada, mas o médico da defesa não pôde comparecer. Seu advogado pediu o adiantamento do julgamento até meados de maio para que o médico pudesse testemunhar. O juiz concordou, mas naquele exato momento, Taylor, do nada, atacou o seu advogado. Com as mãos algemadas, ela tentou dar uma cotovelada na cabeça do advogado. Um assistente do xerife a derrubou no chão e uma breve luta começou enquanto Taylor resistia e tentava se soltar. Sem surpresa, seu advogado desistiu do caso e o tribunal nomeou um novo advogado. Seu julgamento, então, foi marcado para julho de 2023. Em 24 de julho, o processo finalmente teve início. No início daquele mês, várias moções foram protocoladas e outras se seguiram. Um pedido buscava reduzir a fiança de $2 milhões de Taylor.
mas o juiz negou. A defesa também solicitou a proibição da participação dos promotores na seleção do júri, o que foi rejeitado, assim como um pedido para transferir o julgamento para um local diferente por questões de justiça. Taylor já havia sido acusada de homicídio, desmembramento por colocar a cabeça da vítima em um balde e agressão sexual. Sua equipe jurídica trabalhou para contestar algumas dessas acusações. Uma moção buscou rejeitar a acusação de agressão sexual de terceiro grau, alegando que não havia provas suficientes. Segundo as definições legais, agressão sexual de terceiro grau ocorre quando uma pessoa mantém contato sexual sem o consentimento da outra parte. Os promotores argumentaram que atos sexuais foram cometidos na vítima, mas os testes de laboratório produziram resultados de DNA inconclusivos. A defesa argumentou que Chad já estava morto no momento, o que significa que ele não se enquadrava mais na definição legal de pessoa, e argumentou ainda que seu corpo havia sido tão severamente mutilado que a agressão sexual no sentido legal seria impossível. Os advogados também alegaram que as declarações de Taylor não eram confiáveis porque ela estava sob efeito de drogas. Mas a contradição era gritante. Quando ela deu à polícia detalhes exatos sobre onde encontrar as partes do corpo de Chad, suas palavras foram consideradas confiáveis. Mas quando suas próprias confissões foram condenatórias, elas se tornaram não confiáveis. Seu relato correspondia às evidências físicas em detalhes assustadores, sugerindo que ela não estava sob o efeito de drogas. A defesa entrou com outras moções para que as acusações fossem retiradas, mas os detetives que falaram diretamente com Taylor confirmaram que ela admitiu abertamente sentir que amava algo tanto que precisava matá-lo. No final, Taylor foi considerada culpada de todas as acusações e foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. A mãe de Chad lutou incansavelmente por justiça, suportando um choque, uma dor e um trauma inimaginável após encontrar o filho em um estado tão horrível. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, um caso muito terrível, a forma como ele foi encontrado e também a própria mãe encontrou ali o filho naquela situação dentro do porão. Mas felizmente esse caso foi resolvido, ela recebeu a sua pena e nunca mais sairá da prisão. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.